Tá em gravação em nuvem? Já está gravando. Já tá gravando? Já avisou o computador. Tudo bem. Então, está gravando. Boa noite, meus irmãos. Hoje começamos mais um estudo do NEP. Sou o Mike e hoje iremos ter um estudo com a nossa querida amiga Laurinha. Vai falar pra gente hoje a lição de hoje. Então sejam muito bem-vindos. Laurinha, é contigo. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui na noite de hoje. Também uma responsabilidade que a Conceição ela trouxe para a gente para que possamos falar um pouco mais sobre a parábola. Lembrando que, assim, gente, ela me passou a parábola da figueira estéril. Só que eu nunca tinha ouvido com essa nomenclatura. Eu conheço por aqui, eu sou de Aracaju, Sergipe, e aqui a gente conhece muito como a parábola da figueira seca. Mas também a gente sabe que tem, né, traduções e títulos diferentes nesse sentido do trecho. E aí eu trouxe para nós também um slide, que eu gosto bastante da gente poder acompanhar, é, trazer algumas imagens e tudo mais. Enquanto eu vou colocando aqui o slide, novamente uma boa noite, é um prazer estar aqui, que o nosso estudo possa ser maravilhoso, que vocês possam trazer contribuições também, tá certo? E eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, faço parte da instituição Espírita Humberto de Campos e também participo junto com o Mike no NEP Jovem Renovando Consciências, que a gente faz a live todo primeiro domingo do mês, virtualmente. E aí, vou colocar aqui para vocês. E aí, por isso que a Conceição também chamou, né, alguns jovens, porque nós fazemos Laurinha, direcionado às Laurinha, parábolas. Laura, Oi, meu bem. explica que o Mike é o Miguel, porque ninguém sabe. Conseguiu colocar ou não foi? Para gravar? Não, aqui o slide. Onde? Está iniciando compartilhar. Agora foi. Foi? Foi. Eu pelo menos estou vendo. Tá todo mundo vendo, pessoal? Estou. Pronto. Vocês estão Então, conseguindo ver o slide, né? estamos conseguindo. Pronto. Bom, gente, vamos lá para o nosso estudo, então. Deixa eu só colocar aqui o celular para poder dar uma acompanhada também. Na noite de hoje, nós vamos trazer essa parábola, mas de uma forma um pouquinho diferente. Eu sei que cada NEP, né, nós realizamos de uma metodologia própria. E aqui, em especial, eu vou trazer a metodologia direcionada à metodologia que nós realizamos no nosso estudo do NEP Renovando Consciências. Como eu trouxe no último encontro, nós fazemos mais no sentido, já que é uma live e a gente só tem ali uma horinha mais ou menos para trabalhar, e na próxima a gente já passa para outra parábola, nós focamos nas perguntas do como, onde, quando, porquê, e vou trazer nesse sentido, né? Nesse mesmo olhar, tá certo? Então, nós temos aqui a nossa parábola, que a primeira coisa que nós vamos trazer é o texto, certo? Nós temos aqui para nós que diz o seguinte, e trouxe do Evangelho de Lucas, no capítulo 13. A parábola ela é bem curtinha, do item 6, né, do versículo 6 ao 9. E Jesus ele conta essa parábola.
dizendo que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não encontrou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não encontro. Corte-a, porque ela continua ocupando inutilmente a terra. O cuidador, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda por mais este ano. Vou cavar ao redor dela e colocar adubo. Talvez venha a dar fruto. Se produzir, muito bem, se não, então poderá cortá-la. Como eu falei para vocês, nós vamos trazer a parábola como o método, né, que nós vamos utilizar é como se fosse de fato uma investigação com essas perguntas. Por isso, até o nosso slide tem meio que isso, um olhar investigativo para o estudo. Antes de fato, adentrar nas perguntas, nós vamos lembrar que, ao longo das nossas atividades, como eu bem mencionei, né, do NEP Jovem Renovando Consciências, nós buscamos sempre apresentar o Evangelho de uma maneira que vai estimular essa reflexão, a participação, essa construção do conhecimento. Nas nossas lives, nós desenvolvemos o estudo um pouco diferente, né, a cada encontro, sempre utilizando as parábolas de Jesus como ponto de partida. Então, como o tempo das transmissões ele é limitado, cada encontro aborda uma narrativa diferente, uma parábola diferente, construindo esse método que nos ajuda um pouco mais a captar os principais elementos presentes em cada uma das parábolas. Por isso que a gente traz as perguntas mais conhecidas do NEP, né, que é onde, quando, quem, como, o que, de que, por quê. Talvez a gente possa, em algumas lives, não conseguir abordar 100% dessas perguntas, mas o máximo que vamos conseguindo, nós vamos conversando, tá certo? E então, diante disso, nós vamos lembrar que a proposta, trazendo aqui para o nosso estudo de hoje, também é de transformar essa leitura da parábola em uma verdadeira investigação espiritual. Observar as pistas deixadas pelo texto, compreender a realidade em que Jesus ele ensinava e, principalmente, perceber como aquela mensagem continua falando às nossas consciências ainda hoje. Por isso, nós vamos trazer essa mesma metodologia que usamos lá com a juventude, mas adaptada aqui para os nossos jovens há mais tempo. Vamos colocar dessa forma. E também vamos estar aí aprofundando mais os aspectos históricos, simbólicos, reflexivos, de fato, da narrativa. Vamos unir essas duas experiências, essa simplicidade e essa dinâmica que aproxima muitas vezes o jovem do evangelho, mas também trazer a profundidade, a maturidade das reflexões que vamos estar construindo na noite de hoje aqui. Então, nós temos as perguntas da investigação, tá? Onde, quando, por quê, quem, como, o que e de quê. E aí, vamos à primeira pista que nós temos na nossa parábola. Alguém sabe qual é a primeira pista? Calma, gente, é muita gente querendo dar palpite na primeira pista. Olha aí. A primeira pista, eu gosto que, né, é que o Mike tá balançando a cabecinha, hein, Lia? A primeira pista que nós temos é justamente uma pergunta, que é a figueira. Mas por que Jesus utiliza uma figueira para esse momento, né, para essa parábola? Antes da gente, de fato, entender as perguntas e responder às perguntas da nossa investigação de hoje, nós precisamos observar esse elemento central escolhido por Jesus, que é a figueira. Tem um voluntário da Casa Espírita que eu faço parte, que ele sempre fala o quão é difícil para ele compreender essa parábola, porque não entende porque Jesus, ao invés de fazer com que a figueira dê frutos, ele pede para cortar ali, né, nesse sentido. E aí a gente vai conversar bastante sobre isso também. Então, por quê? Ele não falou apenas de uma árvore qualquer, porque ele escolheu a figueira.
porque não? O que significava dizer que aquela árvore era seca, que era estéril? Para os ouvintes de Jesus, a figueira, a gente sabe que já fazia parte da paisagem, da alimentação, até mesmo da memória religiosa do povo. Então, ela não era apenas uma imagem distante, né, difícil de compreender. Ela era uma árvore muito conhecida, muito útil, era valorizada. E a figueira, a gente sabe os frutos que produz, frutos doces, frutos bem nutritivos, que podiam, inclusive, ser consumidos ali frescos, ou até mesmo, né, mais seco. Então, os figos secos, eles também podiam ser armazenados, podiam ser transportados. Era um alimento, uma fonte de alimento importante. E os galhos, né, ali do figo, aqueles galhos largos e as folhas também traziam esse descanso, a sombra para quem iria passar. Então a figueira estava muito associada a essa segurança, a essa tranquilidade, a essa provisão. Nas escrituras, a expressão, inclusive, sentar-se debaixo da videira e da figueira nesse olhar, aparece justamente como essa imagem mais de estabilidade, de paz. Era realmente a representação de alguém que podia permanecer ali em terra, sem medo, desfrutando do resultado, inclusive, do próprio trabalho. Então, a figueira não era somente uma árvore frutífera, ela de fato carrega uma imagem de fecundidade, de vida, de proteção, de bênção. Então, é muito mais do que uma simples árvore, que a gente sabe que de simples não tem nada, mas que traz ali um contexto, né, muito maior para Jesus estar falando. Gente, vocês estão bem? Que eu tô aqui, tá todo mundo tranquilo, né? Quem quiser, gente, abrir o microfone para falar, fica à vontade, viu? Ó, o Paulinho, ele cantou muito bonito, mas pode falar também, viu, Paulinho? Fique tranquilo. Ó, eu gostei. Ah, rapaz, Paulinho tá anotando ali. Esse é bacana, aí. Então, gente, diante disso, a gente tem outro questionamento, já que é a figueira estéreo. Mas o que significa ser estéreo, né? Ser seca, ou dentre outros, que a gente acaba vendo dentro do título da nossa parábola. E eu fui procurar para entender realmente o que significa estéreo. E aí? Antes de eu trazer o que eu achei na minha pesquisa, o que significa quando a gente ouve a palavra estéreo, Que não produz fruto. que não produz fruto. Eu vi, Mike, que você desmutou. Comente. Nada. É, já falou tudo. Dona Vera já falou tudo. Exatamente. Só não produz frutos. Então, de fato, a palavra estéreo indica, como Vera bem comentou, aquilo que não produz, que não gera, não vai oferecer o resultado esperado da sua própria natureza. Quando nós falamos sobre uma figueira estéril, era uma árvore que permanecia viva, que ocupava espaço, que retirava água, nutrientes do solo, mas não entregava frutos. Aí nós temos uma compreensão sobre a reação do próprio proprietário daquela figueira. O problema não era simplesmente a ausência de figos ali naquele local. O texto ele informa para nós que ele procurava frutos havia 3 anos. E aquela árvore não já havia, né, recebido tempo suficiente durante 3 anos para apresentar algum resultado. E continuava utilizando o espaço da vinha, consumindo os recursos do terreno, mas não correspondia ao cuidado que estava sendo recebido. E quando nós estamos falando da época, nós vamos lembrar que era uma sociedade muito forte na questão agrícola.
e manter indefinidamente uma árvore que era uma árvore improdutiva podia representar muito mais prejuízo do que algo benéfico para aquele que mantinha. O terreno é um terreno valioso. A água ela podia ser limitada e o próprio solo ele precisava ser aproveitado para a produção do alimento. Então, o proprietário ele vem perguntando para, né, nesse momento, por que ela continua ocupando inutilmente a terra que ali está. Ele não está apenas irritado porque não encontrou algo para comer. Ele está indicando que a árvore não estava cumprindo a finalidade para a qual ela tinha. Então, a esterilidade nessa parábola, né, nessa narrativa, não significa necessariamente a ausência de uma aparência. Podia estar bem bonita a árvore, mas que não dava os frutos. Ela podia possuir um tronco, galhos, folhas, poderia parecer viva e até mesmo parecer saudável, mas quando você se aproxima procurando um alimento, não encontra o fruto. Essa é uma diferença entre a aparência e o resultado, o que a gente pode trazer para vários aspectos, inclusive dentro do nosso próprio movimento espírita. Quantos nós não conhecemos que tem mais a aparência do que resultados? Da mesma forma na nossa jornada. E quando nós vemos isso, nós estamos trazendo aqui uma das pistas mais importantes dessa parábola. É possível nós estarmos vivos e ainda assim não estar cumprindo a própria finalidade. É possível nós estarmos ocupando um espaço e não contribuir com ele. É possível receber todos os recursos, mas não transformá-los em benefício. É possível possuir folhas religiosas aqui em especial, né, doutrinárias, palavras, conhecimentos, posições, costumes e dentre outros, mas mesmo assim não produzir frutos de transformação, renovação, misericórdia e dentre outros. Então, por que Jesus escolhe a figueira? Nós vemos aqui, essa imagem é de uma série que eu gosto bastante, eu acredito que vocês também conheçam, que é The Chosen. Eu gosto muito de trazer as imagens, porque eu vejo que se aproximam um pouco mais do que nós estudamos e conhecemos do próprio Cristo. E aí a gente percebe que Jesus utilizava sempre elementos conhecidos para trazer a realidade espiritual. A figueira era muito adequada para aquela narrativa. Além disso, a figueira, ela já aparecia nas próprias escrituras como um símbolo do povo, da sua condição espiritual. Inclusive, em alguns textos, a presença dos bons figos ela simbolizava essa prosperidade. Em outros, a gente tem a ausência de frutos, que representa, como a gente já sabe, essa decadência moral, esse afastamento de Deus. Então, quando Jesus ele escolhe a figueira, ele não estava criando uma imagem completamente nova, não. Ele estava apenas dialogando com um símbolo que todos aqueles já conheciam, os que estavam vindo ele já conhecia. Também existe uma particularidade muito importante, porque a parábola ela não apresenta uma figueira crescendo em uma estrada, ou que ela está abandonada em um terreno. Ela estava plantada dentro de uma vinha. Então, para nós já entendemos que há um cuidado, há uma proteção, há uma oportunidade. A árvore ela não poderia dizer que não produziu porque ninguém ofereceu o cuidado ou as condições necessárias. Ela tinha. Ela ocupava um solo que era preparado, que pertencia a um espaço que estava sendo cultivado. Então, quanto maior a oportunidade recebida, maior se torna também a responsabilidade que nós temos diante dela. Já diria o tio Ben do Homem-Aranha, gente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Ó, Rosângela, meu bem, um cheiro, olha aí, maravilhosa. Bom,
Então, diante disso, nós chegamos, de fato, no nosso ponto, né, da investigação, a pista que conduz toda a nossa investigação. Agora nós compreendemos um pouco melhor porque Jesus ele escolheu a figueira, mas não uma figueira qualquer, uma figueira estéril. Ela representa toda essa vida que recebe condições, cuidado, tempo, mas ainda não transformou esses recursos em frutos. E aí nós vamos, diante disso, fazer a nossa investigação da parábola. Vamos começar com o onde. O onde, gente, para nós, deixa eu só colocar aqui, a parábola, ela apresenta, como nós falamos, a figueira plantada dentro de uma vinha. Então, esse é o nosso primeiro onde. Nossa, assim, o onde ficou sem a foto da vinha, que é isso. Deixa eu ver aqui se tá com ela. Ué, tá com ela e não apareceu. Vou atualizar. Vai. Que é isso, a figueira não veio. Olha ela aí. Aí, Voltou. aqui. Primeiro, antes de começar, Elizabeth, boa noite. Tudo bem, sem problemas. Seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Que ela mandou mensagem no chat, mas acabei não falando nada. Porque eu sou meio tímido, sabe? E aí, gente, como eu comentei logo no começo, aqui eu trouxe uma proposta para a galera que veio chegando depois. Eu trouxe uma proposta de fazermos uma investigação através das perguntas do NEP para a nossa parábola da figueira estéril. Então, a primeira pergunta que nós temos é onde? O cenário da nossa parábola. Como nós sabemos, e ficou bem claro através da leitura da parábola, que é uma figueira plantada dentro de uma vinha. Como nós podemos ver aqui, eu trouxe a imagem, né, que mostra para nós um muro, a figueira dentro de um espaço, como vamos botar assim, um espaço residencial, né? Não está ali abandonada na beira da estrada, de fato é dentro de uma vinha. Então, para nós, essa informação, às vezes pode parecer só um detalhe, mas para a época do Cristo, principalmente para aqueles que estavam ouvindo a história, é um cenário que era muito conhecido. As vinhas, elas fazem parte da vida econômica, familiar e religiosa daquele povo. Então, produzir uvas, cuidar do terreno, podar as plantas, aguardar aquela colheita, eram experiências comuns para o cotidiano deles. Então, a agricultura dependia dessa observação, do trabalho constante, da paciência. A figueira também era uma árvore conhecida, era uma árvore valorizada. Seus frutos, como foi dito anteriormente, servem como alimento. A sombra oferece ali o descanso nos dias mais quentes. Então, uma figueira, quando ela é saudável e produtiva, era sinal de fartura, de bênção, de estabilidade. E a presença de uma figueira dentro de uma vinha sugere que ela ocupava um espaço especial. Não era uma árvore perdida no terreno abandonado. Ela estava dentro de uma propriedade cercada por condições que favoreciam o crescimento dela. A árvore, como nós dissemos, possuía o solo, o espaço, a atenção, a proteção, e isso torna a sua esterilidade ainda mais significativa e ainda mais questionável, né? Nós ficamos ali perguntando de fato, investigando por que aquela figueira era estéril. Se ela tem todas as condições, por que mesmo assim ela não trouxe os frutos? Então, ela não deixa de produzir porque ela estava esquecida em algum local. Ela estava plantada em um lugar privilegiado. A imagem nos conduz justamente a essa pergunta, que é uma pergunta para alguns mais desconfortável, que aí eu trago para nós, individualmente. Quantas vezes,
quantas oportunidades nós não já recebemos para crescer espiritualmente. E já temos todo o terreno. E mesmo assim, a gente fica que nem a figueira. Muitos de nós já tivemos o acesso ao Evangelho muito antes. Em especial, para muitos de nós, é a primeira vez que nós estamos tendo contato com a doutrina espírita em relação a reencarnações. As reuniões de estudo, a vivência familiar, aos conselhos de amigos, às experiências de dor, as possibilidades de servir. Então, nós estamos, de alguma forma, também plantados em uma vinha. A Vera está plantada em uma vinha, a Cristina em outra, a Sandra em outra, a Conceição, o Mike, o Paulinho, a Eliane. Todos nós estamos plantados em uma vinha. Nós estamos recebendo recursos, nós estamos recebendo experiências, convites, conhecimentos. Por isso, a parábola ela não fala somente da ausência de frutos. Ela também fala da ausência de frutos, mesmo diante das oportunidades que nós recebemos. Nas escrituras hebraicas, a vinha, frequentemente, representava o povo de Israel. E a figueira também aparecia como esse símbolo da vida religiosa, da condição espiritual daquela nação. Aqueles que estavam ouvindo Jesus poderiam perceber a história que ela não se tratava apenas de uma história de agricultura. Jesus estava falando de um povo que estava recebendo orientação, um povo que estava recebendo profetas, leis, estavam recebendo oportunidades, mas que nem sempre aquele povo transformava esses recursos em fidelidade, em misericórdia, em justiça, em amor. Então, para nós, o cenário também pode representar os ambientes nos quais Deus, o nosso Pai, nos permite crescer, seja uma família, uma comunidade, o trabalho, as amizades, as próprias experiências que nós temos de reencarnação em reencarnação. Eu não tenho que me perguntar qual é o terreno que eu estou plantado. Eu tenho que fazer o questionamento de o que eu tenho feito com esse terreno que eu recebi? Esse terreno aqui que eu tenho, que eu estou, o que eu faço de melhor? O que eu ando realizando de diferente? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai trazer aqui o texto certinho, mas vem lembrando para nós que a figueira seca, lá no capítulo 19, e tem 9, se eu não estou enganada, eu sei que é no capítulo 19, do Evangelho, nos lembra que a figueira, ela é um símbolo das pessoas que ainda, ou melhor, que apenas aparentam o bem, mas que na realidade elas não estão reproduzindo nada de bom. E diante disso, antes de irmos para o próximo tópico, que é o nosso quando, alguém gostaria de trazer algo mais para o onde? Talvez um onde que eu não tenha percebido, mas que vocês gostariam de trazer. Eu gostaria de fazer um comentário, Laurinha, dessa questão de todos nós temos uma videira. Figueira? Videira? É o que? Figueira, videira. Figueira. Vigueira. Figueira? Ah, tá, ok. É porque eu tinha ouvido videira. Videira. De vinha. Mas é figueira mesmo. Porque eu fiquei pensando, todos nós temos uma figueira, todos nós somos uma figueira que já está plantada, e fico pensando, né? O que faz essa figueira produzir bons frutos? Será que são as nossas ações, de acordo com o Evangelho, nosso entendimento, a lei divina? Aí gostaria de trazer uma reflexão a todos nós, do tipo, qual é o melhor fertilizante que você usa na sua figueira? Para mim, é o conhecimento da lei divina. Conhecimento da lei divina e atitude do Evangelho, praticar o Evangelho.
Para mim, esse é o melhor fertilizante. Adubo, ó, sensacional. E para você, Laurinha? Laurinha? Eu gostei muito da sua resposta. Eu acho que é exatamente isso. Mas para mim, e já há um bom tempo, o melhor fertilizante que eu acho que tá junto, não tem muito para onde correr nesse sentido do que você trouxe, mas para mim é a própria doutrina, sabe? No sentido mais puro possível, porque eu sei que foi ela que me fez hoje criar os frutos que eu estou levando, não só dentro da própria doutrina, mas para minha vida realmente. Eu acho que sem ela eu podia estar no melhor solo, que eu sou de família espírita, mas mesmo assim não significa que é fácil, né, gente? Nós sabemos, não é porque nós nascemos ou já conhecemos a doutrina espírita que fica mais fácil. Então, para mim, foi assim, o melhor possível para eu crescer, florescer da melhor forma, o maior fertilizante para mim foi a própria doutrina, sabe? Eu não gosto muito de falar sobre a doutrina na minha vida porque eu me emociono, mas a doutrina é um papel maravilhoso. Mais alguém, gente? Povo Todo do mundo. chat, Eu todo acho, eu acho assim, a fé e as obras são fertilizantes muito necessários para que essa figueira dê frutos, sabe? É, a gente vê Paulo já falando conosco, né? Que a fé sem obras é morta. Depois ele vai colocar para nós a questão que a fé se dá pela graça e não pelas obras. E ele vai explicando lá na frente por que ele diz que é pela graça e não pelas obras, para que a gente possa entender que Paulo não quis dizer que a gente tem só que orar, só tem que ter fé. Quando ele coloca assim, as obras que é pela graça e não pelas obras, é porque as pessoas estavam muito presas ao que estava sendo feito lá por Moisés. Aquilo que Moisés precisava ter trazido, né, as orientações que ele trouxe, as pessoas estavam muito agarradas àquelas coisas materiais, achando que aquilo era a obra. Você tomar banho desse jeito, você comer desse jeito, comer daquilo outro, para eles isso já era a obra. Então a fé é pela graça de Deus. Depois ele vai explicar que é pela obra. Então não era quando ele disse que a fé que os nossos irmãos evangélicos usam muito, né? Que João Batista, que Paulo não disse isso, Paulo colocou que a fé é uma questão de graça e não com a obra, mas ele explica muito bem lá na frente que são duas questões que estão muito ligadas e que nos alimenta, que nos fortalece, a fé e as obras. O conhecimento vem, sim, a gente precisa dele, precisamos de mergulhar no que a doutrina traz, né? Porque ela clareia, porque ela tira um véu, mas nós precisamos muito da nossa fé, né? E muito das obras, porque ontem mesmo a gente estava escutando uma fala, uma palestra, e a pessoa falou assim, duas pessoas conversando, né? Falando, me mostre a sua fé, que eu mostro a sua obra. E ele falou, me mostre a sua obra, que eu vou te mostrar a minha fé na minha obra. Então, dependendo de como eu faço, de como eu coordeno a minha ação de caridade, de amor ao próximo, de doar os outros, ali eu vou mostrar a minha fé verdadeira. Então, como é que você faz a sua obra? Como é que você faz a sua obra? Como é que você faz a sua ação de caridade? Com que sentimento? É uma troca com Jesus, é uma troca com Deus que eu estou fazendo, ou é um sentimento puro de amor ao próximo? Então, me mostra a sua obra, que eu vou mostrar a fé lá dentro. Então, eu penso assim, sabe? Claro, o conhecimento é muito importante, temos que ter, sim, temos que correr atrás do que Jesus falou. A doutrina vem com essa maravilha de ensinamento para nós, né? Para que a gente possa conhecer de tirar o véu desses ensinamentos. Mas, para mim, é isso aí.
o adubo, um adubo muito bom, né, que fertiliza mesmo esse pé, a figueira, o conhecimento, a fé, a obra. Eu penso que é muito importante a gente estar munido desses adubos, né, para fertilizar a nossa figueira. Muito, muito bom, Conceição. Enquanto você falava, eu acho que a fé, ela tá junto, né? Disso que tanto o Mike trouxe, quanto quando eu falei agora da doutrina em si, porque, de fato, nós precisamos ter essa fé, mas sempre tendo cuidado, porque nós não podemos deixar a fé solta em relação ao próprio conhecimento para não cairmos no sentido de uma fé cega. Eu sei que não foi isso que você trouxe de fato essa fé do sentir, do crer, né, nesse olhar. Mas é muito importante, até porque a gente tem dentro da própria doutrina uma fé raciocinada. Então é importante que esteja, né, como você disse, não é qualquer fé, não é uma fé baseada, né, em aceitar sem compreender, mas uma fé que transforma a consciência, que ilumina a consciência, que fortalece o nosso coração, que orienta essas escolhas. Então, de fato, é muito, muito importante. E aí a gente chega no quando. Nós vamos dando continuidade por conta do nosso horário, mas nós vamos no quando, o momento em que Jesus conta essa parábola, e dentre outros. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, e aí daqui a pouquinho eu vou perguntar quem conhece. Eu acredito que todo mundo conheça, mas para a gente compreender a figueira estéril, nós precisamos observar o que acontece imediatamente antes dela, inclusive. Algumas pessoas, elas se aproximam de Jesus e contam que Pilatos, ele havia mandado matar alguns galileus. O episódio, ele acaba provocando ali comentários sobre pecado, sobre castigo, sobre culpa. E naquela sociedade da época, a tendência de interpretar, por exemplo, as tragédias como sinais de uma condenação divina direta era muito fácil. Então, quando alguém acabava sofrendo, muitas pessoas elas já concluíam que aquela vítima deveria possuir uma culpa muito maior. E Jesus, ele rejeita essa forma de pensamento. Ele pergunta se aqueles galileus eram mais pecadores do que os demais. Depois, ele acaba mencionando outro episódio, a guerra da torre de Siloé. Eu não sei se é assim que pronuncia, me corrijam se eu tiver pronunciado errado. Do E de Siloé, do tanque de Siloé? isso, Eu acho que do tanque de Siloé foi a Siloé, não, é isso mesmo, a Torre de Siloé, que está exato. lá em Lucas, no capítulo 13. A Isso, Torre de que Siloé, foi é isso mesmo. antes. É, Então, lá ele relata que havia matado, né, 18 pessoas a queda da torre. Então, novamente, Jesus ele traz esse questionamento: se as vítimas eram mais culpadas do que todos os outros habitantes de Jerusalém. E a resposta, gente, não tem como ser diferente, é uma resposta negativa, né? Em vez de permitir que os ouvintes eles acabem continuando analisando a culpa dos mortos, Jesus ele pega e dirige a atenção para quem está encarnado, quem está vivo. Ele não alimenta essa curiosidade sobre o que vai acontecer, né, sobre o destino alheio, vamos colocar dessa forma. Mas ele convida justamente cada pessoa a examinar a própria vida. Esse é um contexto que surge esse é o contexto que surge a parábola da figueira estéril. Então, a história ela está diretamente relacionada a essa necessidade do arrependimento e da transformação. O termo arrependimento no próprio evangelho não significa
apenas se sentir, né, sentir culpa ou tristeza. É de fato uma mudança muito mais profunda do entendimento, da direção, do comportamento. Jesus, ele diz aqui para nós: não vamos utilizar a tragédia dos outros para confirmar a nossa própria superioridade. Nós temos que observar a nossa vida. Que frutos que nós estamos produzindo? Essa inversão, ela continua atual, como Jesus é, né, gente? Venhamos e convenhamos. Jesus é atemporal. Tá ali e vai continuar durante várias gerações. É comum que a gente acabe observando os erros dos outros com uma grande clareza. Acabamos analisando, né, as quedas, as decisões, as escolhas, os vícios, as contradições dos outros. E às vezes transformamos a vida do outro em um objeto de comentário, enquanto nós adiamos o encontro com as nossas próprias necessidades de renovação. E a parábola, ela vem para o quê? Interromper esse movimento. Interromper o momento que nós estamos aqui pensando observando, pensando nos erros, nas decisões erradas, nas quedas, nas escolhas dos outros. Jesus vem com essa parábola para nos retirar justamente da posição de juízes e nos colocar na posição ali diante da figueira. Um momento histórico também era importante. Como a gente sabe, Jesus ele se aproximava de Jerusalém e aumentava os seus apelos para a transformação. Ele já havia ensinado, ele já havia curado, ele já tinha advertido, acolhido, mas mesmo assim, muitos permaneciam presos às aparências religiosas, às disputas de poder, a essas expectativas de um Messias político. E não é só na época, né? Até hoje, nós temos muitos irmãos que se encontram ainda nessa posição. Irmãos que não necessariamente precisam ser de outras religiões. Nós ainda temos pessoas que se encontram com esse olhar. Pessoas que são presos a aparências religiosas, a disputas de poder. Eles desejavam mudanças no governo, na estrutura social, na relação com Roma. Já Jesus, ele insistia na transformação da consciência. E aí, como eu disse a vocês, eu gosto de trazer cultura geek, eu gosto de fazer algumas associações. O Mike tá aí que não me deixa mentir, né? E eu gostaria de saber, pode balançar a cabeça, mandar um joinha, mandar no chat. Vocês conhecem o filme Matrix? Ó, eu gostei ali, ó. Eliane balançou a cabeça. Cinema. Absoluto cinema. O filme, né, na verdade, tem uma franquia, no caso, mais de um filme do Matrix, mas em especial a gente vai focar ali no começo mesmo. Nesse sentido, como a gente está falando, eu lembrei muito do filme Matrix, porque no início, o Neo, que é o personagem principal, esse rapaz aqui, o que é que acontece? Vou dar. Não, não vale dizer que é spoiler, gente. Já tem tempo suficiente, tá? Para vocês terem assistido. Rosângela, eu vi você dizendo que não conhece Matrix. Olha, pelo amor de Deus, mulher. Depois que acabar aqui no final de semana, botar na lista assistir Matrix, que você vai conhecer Matrix à luz da doutrina espírita. E aí, né, a gente falando sobre isso, eu lembrei muito do Neil, que percebe que alguma coisa está errada com o mundo, mas ainda ele não consegue compreender que também precisa mudar a sua maneira de escolher, a sua maneira de agir, a sua maneira de ver. Então, não bastava descobrir que o sistema todo ele possuía problemas. Ele também precisava despertar.
É exatamente isso que Jesus está trazendo para nós. Não adianta só vermos o que está de errado com o mundo se nós ainda não despertamos. A parábola ela nos convida a sair de uma percepção automática da vida. Não basta identificar as falhas do mundo, da Matrix toda, só não a nossa. Sair, né, de uma percepção automática da vida, as falhas das instituições, das outras pessoas. É necessário perguntar se nós já despertamos para nossa responsabilidade espiritual. E diante disso, a gente vem para o questionamento do quem. Quem está na parábola? Quem nós temos ali? E aí, eu trouxe em especial 3. Se vocês lembrarem de mais alguém, vocês podem falar, tá certo? Mas aqui em especial eu trouxe 3 pessoas da parábola para a gente conversar. A história, né, ela apresenta 3 figuras principais. O primeiro é o proprietário da vinha. O proprietário da vinha, de forma simples para entendermos, é aquele que plantou, que permitiu que a figueira, né, fosse plantada na sua vinha. Ele tinha expectativa legítima. Durante 3 longos anos, ele procura frutos, não os encontra. Por isso que é importante perceber que o proprietário, ele não estava exigindo da árvore algo contrário à sua natureza. Ele não plantou uma figueira esperando a uva. Ele esperava os figos. Então, ele tinha ali, ele não esperava que a figueira fosse produzir uva, azeitona ou qualquer outro figo, ou qualquer outro fruto. Ele esperava figos. Era uma expectativa que estava ligada à finalidade daquela árvore. Da mesma maneira, Deus, ele não espera que sejamos outra pessoa. Ele não nos pede frutos que pertencem à experiência de outro espírito. Mas ele espera que nós possamos desenvolver aquilo que nós recebemos e que está dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa gama de talentos que possuímos. Cada espírito ele possui as suas próprias características, as suas próprias responsabilidades, os seus próprios caminhos. A questão não é produzir o fruto de outra árvore. A questão é para a gente descobrir quais frutos a nossa própria experiência foi chamada a produzir. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. O proprietário, ele pode representar para nós aqui a justiça divina, não com a questão e o desejo de punição, mas sim como um reconhecimento de que toda oportunidade envolve uma responsabilidade. A vida, ela não é uma sucessão de privilégios sem finalidade. Nós, hoje, nessa reencarnação, nós tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Diante da doutrina espírita, do conhecimento que nós temos, do que nós estudamos, o que nós estamos fazendo com ela? Nós estamos multiplicando? Nós estamos propagando? Ou nós estamos colocando a doutrina espírita, como Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, ele pergunta a nós, como o terceiro talento, né? Que ele traz lá, na questão, nós estamos guardando a doutrina espírita aqui debaixo do nosso colchão, deixando lá intacta, para quando voltarmos para o plano espiritual, Conceição lá, como uma boa mentora espiritual, a gente chega e entrega a Conceição de volta, a doutrina espírita intacta, dizer, olha aqui, tá bonitinha, como você me entregou, eu estou te devolvendo. Nós precisamos entender que nós recebemos diversos talentos. Nós temos o tempo, nós temos as nossas relações, os recursos, recebemos inteligência, nós recebemos conhecimentos para que esses elementos eles possam se transformar em crescimento e benefício coletivo. Nós temos uma segunda figura principal, né, da nossa parábola, que é o cuidador da vinha. O cuidador aqui é o personagem que intervém quando a sentença de corte ela é pronunciada. Quando dizem, olha, vamos precisar cortar. A gente deu aí 3 anos, ela continua sem produzir, e aí o cuidador vem e pede mais tempo.
Porém, gente, a atitude dele não significa ignorar a realidade daquela árvore. Ele não está dizendo, não, tá tudo bem com a árvore, né? Deixa ela assim mesmo. Pelo contrário, ele reconhece que existe a ausência de frutos. Mas ele também acredita que existe ainda a possibilidade dessa transformação. Por isso que ele apresenta um plano, né? Vou cavar ao redor, vou colocar adubo. E aí sim que ele traz a misericórdia, que a gente entende que não é uma misericórdia passiva. Ele se compromete a trabalhar. Essa figura pode representar o próprio Cristo para nós, que intercede pela humanidade, que oferece mais recursos para a nossa renovação espiritual, que também nós podemos enxergar nessa mensagem todos que nos cercam, que têm um papel de cuidado na nossa caminhada. Nós temos amigos, nós temos familiares e benfeitores espirituais, nós temos educadores na nossa jornada, pessoas que acreditam na nossa capacidade de mudança. Eu acredito na capacidade de mudança do João, da Elizabeth, da Rosângela, do Miguel, do Paulo, da Vera. Eu acredito na transformação de todos nós. E é exatamente isso. O cuidador ele enxerga que o estado atual da figueira ainda assim não revela tudo o que ela pode. Ele olha para aquela árvore sem frutos e enxerga uma possibilidade de frutificação. Essa é uma característica profundamente cristã. Não é reduzir alguém no momento em que ele se encontra. E aí, novamente, eu trouxe uma ligação que é o Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, gente, o personagem principal, o Sam, ele não abandona um dos, né, personagens principais. Ele não abandona o Frodo quando ele está enfraquecido, quando ele está cansado, quando ele está quase sem forças para continuar. Pelo contrário, ele entende tudo isso, mas também não aceita que aquele momento seja o fim da jornada. O cuidador é justamente esse, que realiza um movimento semelhante. Ele não nega que a figueira ela esteja estéril, mas também não aceita que essa esterilidade atual seja meu Deus do céu, uma condição definitiva. Ó, saiu bonitinho. E a última aqui, né, das figuras que eu trouxe foi a própria figueira, que não dá para correr dela, né, gente? É o personagem principal, central da nossa história, da nossa parábola. Embora ela não diga uma palavra sequer, ela traz todo o conhecimento, todo o estudo para nós. Ela está viva, mas ela não produz. E esse é um detalhe fundamental. A árvore, ela não está ali caída, não está aparentemente morta, ela permanece ocupando aquele lugar na vinha. Ela tem tronco, tem galhos, tem folhas, mas quando a gente observa de longe, até pode parecer uma árvore saudável. Só que quando o proprietário se aproxima procurando aquilo que ela deveria oferecer, apenas encontra ausência. E o próprio Kardec traz para nós, lembra que eu comentei anteriormente? É exatamente essa imagem que Kardec apresenta ao comentar essa simbologia, né? A simbologia da figueira. Ele nos diz lá no Evangelho, olha aí, falei que era o item 9, o Mike dizendo que não era, ó, não sei não, viu, Mike? E aí, Kardec nos diz no Evangelho o seguinte: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas apresentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando analisamos, nada revelam de substancial para o coração. A reflexão do tio Kardec aqui amplia para nós muito a parábola e a compreensão diante dela. O problema, novamente, não era não possuir folhas. O problema era possuir, mas não oferecer os frutos. Esse era o ponto.
tinha aparência de vida, mas não estava entregando aquilo que justificava a sua existência. Por isso que a figueira pode representar Israel, especialmente nessa estrutura religiosa que possuía tradições, possuía práticas, conhecimentos, mas que nem sempre produzia os frutos esperados. O amor ao próximo, a misericórdia, mas ela também pode representar cada um de nós que estamos possuindo a aparência de atividade espiritual e, ao mesmo tempo, produzir poucos frutos interiores. Nós podemos participar dos estudos, das reuniões, conhecer os ensinamentos, utilizar uma linguagem e até mesmo ocupar funções dentro das casas espíritas, das instituições. Só que quando surge conflito, quando surge crítica, quando surge uma frustração, uma situação que desafia a nossa compreensão, aí sim que a gente vai ver se os verdadeiros frutos eles vão ou não aparecer. A figueira, ela convida justamente para essa diferença. Eu estou presente, mas será que eu estou participando? Porque presença é diferente de participação. A aparência é diferente de estarmos em transformação. O conhecimento é diferente da vivência, mas um precisa do outro. Nós precisamos ter o conhecimento aliado à vivência. Por isso que Caio Barchuto, eu gosto muito dele, traz para nós, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, para nós esse trecho. O de que precisamos da árvore são os frutos. O de que precisamos da religião são as boas obras, como a própria Conceição mencionou. A mensagem de Jesus não é contra a árvore que está crescendo, não. É um convite para aquilo que nós recebemos que se transforme em algo útil para o mundo. Porque não adianta estar na vinha e não produzir bons frutos, gente. E aí nós vamos para o como, já indo em direção à nossa finalização, né, por conta do nosso horário. E aí a gente chega no como, que traz para nós que Jesus ele constrói a parábola utilizando poucos elementos. É uma das que ele traz com poucos elementos, que traz uma linguagem bem simples e que traz uma situação que a gente consegue compreender facilmente. Ele não apresenta um grande discurso teológico, ele conta uma história. Uma árvore, uma vinha, um proprietário, um cuidador, uma expectativa que não foi atendida. A narrativa começa sem grandes explicações. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Oi? Alguém falou, gente? Ouvi algo aí, tá? Alguém com o microfone que ligou aí, Laura. Acho que foi a Leda. Ela deve ter esbarrado. Não. Pronto. Então, como eu disse, Jesus ele traz a narrativa sem grandes explicações. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ponto. Aí, em seguida, já surge um conflito. O proprietário, ele faz o quê? Procura fruto, mas não encontra. Depois a gente descobre que a situação não aconteceu apenas uma vez. Ele afirma que venham há 3 anos já procurando fruto na figueira e não encontram. Então, a improdutividade, ela era algo que havia se repetido. A árvore não estava passando por uma dificuldade momentânea. Ela já havia recebido tempo suficiente para demonstrar aquilo que poderia oferecer. Então, vem a ordem: corte. E nós temos aqui a parábola trazendo para nós diante, né, duas ações: cortar e cultivar. Por quê, gente? O proprietário, né, trazendo aqui, Jesus ele traz esse contraste. Jesus gosta muito de trazer contrastes nas parábolas, né, Mike? A gente viu uma recente também que traz um contraste maravilhoso. E aí nós temos esse contraste: cortar e cultivar. O proprietário, ele observa o resultado. O cuidador, ele faz o quê?
olha para a possibilidade de transformação. Então, um considera aquilo que a árvore apresentou até aquele momento. 3 anos se passaram, 3 anos sem frutos. O outro, que é o cuidador, ele considera aquilo que ainda a árvore poderá se tornar. Só que aí a gente tem a misericórdia do cuidador, que não significa ignorar o problema. Ele propõe, pelo contrário, um trabalho. Ele vai mexer na terra. Ele vai oferecer ainda mais novos recursos. E essa transformação, ela exige cuidado, esforço e renovação. É uma construção da narrativa que também traz outro ensinamento de Jesus. Jesus, ele não trabalha apenas com aparência, gente. A árvore poderá possuir folhas, ocupar espaço, parecer viva, mas realmente o que vai importar ali são os frutos. E Kardec, novamente, traz para nós, lá ainda no próprio Evangelho, no item abaixo, ele nos lembra que é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Então, Jesus, ele utiliza a imagem da figueira justamente porque ela revela essa diferença entre aquilo que aparece externamente, e aquilo que realmente alimenta. Uma árvore pode dar folhas bonitas, mas a sua finalidade não é essa. A sua finalidade está nos frutos. Da mesma forma, uma pessoa pode possuir discursos lindos, conhecimentos, aparência, voltado à espiritualidade, mas a transformação aparece nas atitudes. Quando eu converso com Mainha, ela de vez em quando fala, né? Fulano é um palestrante maravilhoso, é uma pessoa sensacional, mas eu sempre digo a ela, admiremos com cuidado, porque eu não conheço a pessoa intimamente dentro da casa dela. Eu não sei como são os frutos dentro do lar, se aquela transformação está acontecendo ou se traz a aparência de uma pessoa transformada. Da mesma forma que nós não podemos levar o pé da letra dessa forma. Nós temos que, de fato, ter esse cuidado. Eu acho lindo a fala do expositor, eu acho lindo o conhecimento que ele tem. Eu gostaria de ter algo assim, mas ter o cuidado para não entrarmos no campo, né, de idolatria, fanatismo, nesse sentido, porque a gente esquece que também é uma pessoa em transformação. Nós estamos em transformação. E isso é um ponto muito importante para todos nós. E o quê? Qual é a mensagem, então, central diante de toda a nossa parábola? Ela traz para nós que a misericórdia divina está nos concedendo sempre novas oportunidades, mas essas oportunidades têm a finalidade, como eu acabei de comentar com vocês, que é a transformação. Kardec, em nenhum momento da doutrina espírita, traz a reforma íntima. É um termo criado por nós, movimento espírita. Kardec, em suas obras, nunca falou sobre reforma. Ele fala sobre transformação moral, porque a transformação é muito mais profunda do que uma reforma. A reforma é a aparência, muitas vezes, mas principalmente para aqueles que estão chegando a primeira vez, né, dentro do nosso movimento espírita, nós não vamos assustar com o peso e a responsabilidade grande de uma transformação. Vamos trazendo para eles o entendimento da reforma íntima, e quanto mais estudar, mais estiver ali conhecendo a doutrina, aí a gente traz o peso que é um pouquinho maior da responsabilidade. A transformação, para a gente não cair naquele sentido de síndrome de Gabriela, né, gente? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, vou ser para sempre assim. Aí então a gente vê que transformar nada mais é do que de fato mudar, alterar,
converter, né? Sair de um estágio para o outro. E é exatamente isso. Nós temos grandes transformações dentro do nosso sentido de história. Nós temos o próprio Zaqueu, o próprio Paulo, né? Nós temos a Maria, nós temos o próprio Simão Pedro, e dentre outros, nós temos, eu gosto muito do queridíssimo Nicodemos, Niquinho também, traz uma transformação. Então, gente, nós temos que ter essa transformação em mente, porque é isso que está trazendo para nós a parábola. Deus, ele é paciente, mas a paciência dele não deve ser confundida com a indiferença. O cuidador pede mais tempo, porque acredita na possibilidade do fruto, que é o que Jesus faz. Ele não pede um adiamento vazio, como se a árvore ela pudesse permanecer eternamente nessa mesma condição. A gente sabe, estuda, Jesus ele já pediu por nós. Ele já pediu um adiamento, porque nós não estávamos ainda dando os frutos que deveríamos já estar produzindo. Nós ainda estamos em atraso. O novo período é acompanhado de trabalho, de cuidado, de intervenção. Então, ele vai o quê? Escavar a terra, ele vai colocar adubo, ele vai criar novas condições para que a árvore possa cumprir a finalidade. A mensagem central pode ser resumida dessa forma. A misericórdia, ela nos oferece tempo, oferece recurso para que nós possamos mudar. Mas esperar que essa oportunidade se transforme em frutos depende de nós. A oportunidade só vai se transformar se nós estivermos realmente trazendo esse olhar. A parábola, ela não pretende produzir para nós, gente, desespero, né? Por favor, não vamos sair daqui desesperado. Meu Deus, que fruto eu estou fazendo, eu estou levando. Calma, vamos com calma. Realmente, o objetivo da parábola é para a gente despertar a nossa consciência, que nem o Neo no Matrix, para a gente despertar. A figueira, ela não havia sido cortada ainda. Ainda tem tempo. Ainda tem alguém disposto a cuidar. Ainda há possibilidade de mudança. Jesus, ele também traz essa mensagem. A árvore não poderia utilizar a paciência do cuidador como uma justificativa para permanecer sempre sem produzir. Nós precisamos lembrar que, novamente, de Caibar não, perdão, gente, de Leon Denis, depois da morte, no capítulo 4:4, aqui, ó, 44, que lembra para nós: a fé é mãe dos nobres sentimentos e das grandes ações. O homem profundamente convencido permanece inabalável diante do perigo, como no meio das provas. Essa frase resume bem: a árvore não existe apenas para ocupar espaço. Sua finalidade é outra. Mas o que realmente significa produzir frutos? Frutos nós podemos compreender como os resultados concretos da nossa transformação. Mais paciência nas nossas relações, mais honestidade nas nossas escolhas, mais humildade diante dos nossos próprios erros, mais capacidade de perdoar, mais disposição para servir. Então, gente, o fruto não é apenas falar sobre amor, é a maneira como nós tratamos as pessoas. O fruto não é conhecer a teoria do perdão, é um espaço verdadeiro para não alimentar os nossos ressentimentos. O fruto não é defender a caridade, é perceber a necessidade do outro e agir diante das nossas possibilidades. O evangelho que recebemos está apenas ocupando um espaço na nossa mente ou realmente já está produzindo uma transformação na nossa vida? E finalizamos aqui com o porquê na noite de hoje, para todos nós, o entendimento.
por que Jesus traz essa parábola? Qual a motivação dele? Jesus conta porque os seus ouvintes estavam preocupados em descobrir se as vítimas de determinada tragédia eram mais pecadoras do que as outras. Eles olhavam para os mortos e perguntavam o que eles fizeram para merecer isso. Já Jesus, ele chega com outra pergunta: mas e você? O que está fazendo com a vida que você possui? A parábola, ela combate o julgamento e convida a todos nós a essa responsabilidade, a essa autorreflexão. Enquanto muitas vezes nós discutimos quem está errado, nós acabamos adiando a análise dos frutos que nós temos produzido. Jesus desejava alertar aqueles que confundiam pertencimento religioso com transformação. Se ser descendente de um determinado povo, conhecer a lei, participar das práticas religiosas, não garante automaticamente uma vida frutífera, gente. Da mesma forma que frequentar uma instituição espírita, conhecer os conceitos doutrinários, participar dos estudos, não transforma de uma forma automática. A presença na vinha é uma oportunidade. Jesus convida com essa parábola para os líderes religiosos, para os discípulos, para todos aqueles do povo que acreditavam possuir tempo suficiente para adiar a mudança. A mensagem alcança todos que se sentem, inclusive, sem esperança. É uma mensagem para mim, é para todos nós que aqui estamos. A existência desse cuidador só mostra que ninguém precisa ser reduzido aos frutos que ainda não conseguiu produzir. Nós estamos aí à luz da doutrina, entendendo que ser compreendida dentro do nosso processo de evolução do espiritual é importante. Deus, ele não abandona nenhuma das suas criaturas. Não existe uma condenação eterna, nem destruição definitiva do nosso ser. Cada existência, gente, é essa oportunidade concreta de crescimento. Nós recebemos determinado corpo, determinada família, determinada capacidade, limitação, encontros, desafios, tudo isso são o que forma o nosso terreno, ao qual nós estamos sendo plantados. A parábola, ela não apresenta um Deus impaciente procurando motivos para destruir. Ela apresenta um Deus que procura frutos, porque conhece as possibilidades de todos nós, as criaturas do Cristo. Então, talvez todos nós, em alguma área da nossa vida, ainda somos figueiras estéreis. Nós ainda estamos recebendo ensinamentos que não conseguimos viver completamente. Nós fomos acolhidos muitas vezes e ainda repetimos comportamentos que ferem. Nós tivemos oportunidades de perdoar, de servir, de recomeçar, de amadurecer, mas nós continuamos adiando algumas coisas, algumas decisões. A parábola não chega, para nos condenar. Ela vem como a voz do nosso cuidador. Deixa ainda por mais este ano. E é uma ternura que o Cristo tem para com nós. São pessoas, em especial o Cristo, alguém que ainda acredita, ainda trabalha, ainda vê fruto onde a gente ainda não vê possibilidade. Mas também existe responsabilidade nossa, como figueiras. Nós precisamos entender que um novo ano, uma nova oportunidade, não é apenas uma continuação do que já foi. É um novo tempo de cultivo para todos nós. Eu encerro a nossa fala. Perdão por passar do nosso horário um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. Laurinha, Que... Oi, você, amigo. você não se preocupe com isso, porque se não fosse pelo horário, a gente estaria falando sobre isso até amanhã de manhã. É um assunto muito bom, muito gostosinho de falar, ainda mais de Jesus, é muito gostosinho falar de Jesus.
uma parábola tão rica como essa, sendo realmente proceder, né? Proceder e você fazer cumprir o seu papel como figueira. Sim, interessantíssimo. Laurinha? Foi Ah, eu que agradeço, gente, porque foi uma oportunidade. Não, a gente costuma relembrar, né? Quando nós fazemos uma palestra, um estudo, quando produzimos algo, primeiro é para nós. E eu estava muito precisando ouvir, ser relembrada. Ai, vou me emocionar. Ser relembrada dessa desse amor, desse cuidado, dessa paciência do Cristo para conosco. E como nós muitas vezes exigimos até frutos de uma tarefa, de um trabalho de alguém, e a gente esquece de ver também a nós, né? Para mim foi muito importante e eu agradeço imensamente a Conceição, porque quando a gente conversou, né, não estava, mas nada é por acaso que hoje vem falando sobre que para mim foi assim essencial. Ô, Laura, a gente só agradece mesmo. Nossa, gente, a Laurinha vai estar conosco no encontro de setembro. Ela, o Miguel, né? A gente Estarei. está com o NEP jovem. Então, se Deus quiser, nós vamos tá tudo ok lá com hospedagem, com passagem, né? Já está tudo ok, né? Então, eles vão estar lá conosco, um grupo de jovens muito bacana, né? O Lucas, o Arthur, o Vitor Hugo, Miguel, vai estar todo mundo lá com a gente fazendo um trabalho muito lindo no NEP Jovem. Estão fazendo umas vivências maravilhosas. E nós temos vagas ainda para que a gente possa participar, não perder essa oportunidade, né, Miguel? A Laurinha deixou hoje a reunião mediúnica dela, né? A gente teve que ajeitar isso aí. Ela tem esse compromisso com a reunião mediúnica e ela deixou lá para poder estar conosco, né? E a gente agradece imensamente, Laura. Um estudo muito gostoso, muito reflexivo, tá? Foi muito bom mesmo. A gente agradece imensamente. E a gente, daqui a pouco, nós vamos marcar um outro diazinho para nós, tá bom? Vamos. Espero que vocês tenham gostado, gente, que vocês ficaram tão quietinho aí. Para beber. Essa turma é meio caladinha mesmo. Essa turma é meio caladinha mesmo. Ô, Laura, não preocupa, não. É um pessoal meio caladinho. Muito obrigada, tá, meu bem? Que Jesus te ampare aí, te proteja. E vamos lá, Elizabeth tá? comentando Nós aqui, estaremos Laura. juntos. Elizabeth comentando aqui, isso tudo maravilhoso. Gratidão. Concordo plenamente. Ah, não, desculpa, Elizabeth, não. Dona Rosângela concordando aqui, isso tudo maravilhoso. Concordo plenamente. Simplesmente cinema. Né? Cinema. Isso mesmo. Vamos ver Matrix. E vamos assistir Matrix. O filme é muito bom, gente. O Miguel, Nossa, muito obrigado muito. você também, tá? Não, Obrigado você por estar aí, por poder completar isso para nós, pegar esse rojão aí de última hora. E daqui 2 semanas é você conosco, né? Daqui exato, duas acho que mês semanas, não é isso? que vem a gente estará É, juntos, fazendo tudo. é, estamos aí sim. Então, ô Laura, Oi, meu bem. Laurinha, você consegue fazer a prece para nós? Para encerrar? Oxente, com certeza. Então, vamos lá, encerre para nós. Muito obrigada mais uma vez. Bom, gente, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus, a espiritualidade, e assim nós vamos agradecendo. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Obrigada pelos nossos conhecimentos, o despertar de consciência que temos a cada encontro. Muito obrigada pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias, mas principalmente muito, muito obrigada pelas nossas adversidades, pelas dificuldades que encontramos na nossa jornada, porque são nesses momentos que nós temos a oportunidade de colocar em prática tudo
que nós estamos estudando, lendo, assistindo, produzindo. Que a espiritualidade esteja ao nosso lado sempre, nos amparando, nos intuindo, mas que principalmente estejamos nós despertos, aptos a receber e a perceber todas as intuições e o amor da espiritualidade. Que possamos sair daqui na noite de hoje melhores do que chegamos e que possamos lembrar de colocarmos a transformação da nossa jornada em dias. Principalmente perceber quais são os frutos que estamos oferecendo dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, da nossa casa espírita, aonde quer que estejamos. Porque ser espírito, espírita, não é apenas dentro de um estudo ou dentro da casa espírita, é onde quer que estejamos. Que possamos transformar e ser exemplo dessa transformação. Muito obrigada, Pai, pela noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Muito Seja. obrigada a todo mundo. Muito bom. Laurinha, Um cheiro! para você. Então, pessoal, Assim seja. Boa noite. boa noite. Com Deus, todo mundo.